Em 2 meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não conseguiu azeitar a base de apoio no Congresso Nacional. Essa falta de articulação resultou em algumas derrotas recentes. A primeira delas, na última semana, levou à retirada de pauta do PL das fake news, para que o texto não fosse enterrado no plenário. A gestão petista também não conseguiu segurar a derrubada de mudanças feitas por decreto presidencial de Lula no marco legal do saneamento. O projeto sobre o tema foi aprovado na Câmara por ampla maioria. Mas quais são as consequências dessa falta de articulação do governo junto à Câmara dos Deputados? Para falar sobre esse assunto, trouxemos ao Meio Dia em Brasília os analistas políticos Fábio Almeida e Andréia Maidana, que já estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Tudo bem, Kis? Obrigada pelo convite. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Fábio, pela gentileza. Obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Tem se gerado aí toda uma discussão em torno dessa falta de articulação do governo, né, André e Fábio? A gente tem assistido aqui e isso tem, obviamente, acarretado derrotas para o governo, especialmente na Câmara dos Deputados. E eu começo com o Fábio. Fábio, como é que você avalia esse cenário? Desde que o governo começou a atuar, a gente já previa, a gente já tinha essa ideia de que o governo enfrentaria algumas resistências, mas na minha cabeça eu não imaginei que seria tão forte, tão intenso como tem sido agora. Como é que você tem avaliado, Fábio? Conta para a gente. Bom, Kis, o que nós estamos vivendo agora, como você disse, é algo que não é totalmente inesperado, uma vez que o governo saiu das urnas, né? Antes de estar eleito no segundo turno, no primeiro turno já tinha claro que um eventual governo Lula, que veio a se confirmar, teria muita dificuldade no Congresso. A construção de uma base ainda está incompleta, né? Mesmo com a concessão de ministérios para partidos como o MDB, o PSD e o próprio União Brasil, nós não temos ainda um patamar confortável, nem mesmo para a legislação ordinária, quem dirá para, por exemplo, a necessidade de uma alteração constitucional do Congresso. Então, isso já estava mais ou menos na nossa previsão. O que a gente não tinha, talvez, claro, no início, né, na transição principalmente, é que o governo teria uma agenda muito limitada no Congresso, né? O governo até agora não apresentou grandes propostas, não apresentou projetos de impacto, à exceção do arcabouço fiscal, que você falava agora há pouco, que, enfim, né, chegou e está agora sendo discutido, vai ser apresentado um relatório, mas que mesmo o arcabouço foi entregue à relatoria a um parlamentar, que é um parlamentar considerado por si mesmo, inclusive, independente. Então, a articulação política é um dos graves equívocos que tem sido encontrados no governo Lula, né? Tem tido muita dificuldade a construção dessa base, a negociação com os presidentes, claro, o conflito entre o presidente Lira e o presidente Pacheco, né, não ajuda, não contribui para esse cenário. E agora, enfim, na primeira grande prova, né, a prova de fogo da base, foi, então, a semana passada, com duas derrotas. Uma que a gente não pode atribuir 100% ao governo, porque o projeto de fake news, embora seja, né, uma matéria tida pelo governo como relevante, não é da sua autoria, não é um projeto que é focado na sua agenda principal. Agora, você ter um decreto presidencial sendo parcialmente revogado no Congresso, né, uma derrota clara, com um número muito significativo de parlamentares, né, e isso foi, então, talvez a grande novidade. Esperamos agora ver quais serão os próximos passos. Se no Senado também, o governo, que também enfrenta lá uma dificuldade de composição de base, vai conseguir segurar essa derrota, ou reverter não, mas segurar essa derrota lá no Senado. André, a gente está assistindo aqui nesse imbróglio todo que envolve a articulação do presidente Lula com a Câmara dos Deputados, que há duas vertentes. A primeira delas o Lula deu uma criticada no Padilha ali, mandou as indiretas em discurso, depois ele colocou panos quentes e falou, não, o Padilha é um excelente articulador. Mas a gente tem visto aí que, pelo visto, a articulação dele não está sendo tão eficaz, né? O que você acha que o Lula vai adotar a partir de agora como postura para tentar se sobressair e conseguir aprovar projetos dentro da Câmara dos Deputados? Kis, como tu acabou mesmo de dizer, de fato, o presidente Lula
fez alguns apontamentos referente à negociação, à articulação do Padilha até então com o Congresso Nacional e recuou, dizendo que enfim, acredita, confia no potencial do Padilha para dar continuidade a essa negociação. Mas nós sabemos que o grande potencial do presidente Lula no governo 1 e governo 2 é o poder de ser um grande articulador, mas nesse terceiro governo ele se depara, de fato, com um contexto totalmente diferente, com um Congresso, né, muito diferente do que ele assumiu no primeiro e no segundo, e ele sente essa necessidade que ele precisa, sim, de ter pessoas próximas que auxiliem com ele essa articulação no Congresso Nacional, porque sem articulação não tem governabilidade, não consegue, né, passar a sua agenda do governo. Então, acredito, na minha avaliação, que sim, o presidente Lula vai ter que dar início a uma negociação mais direta, e o segredo, eu diria, que além de colocar os seus líderes, tanto no Congresso, na Câmara, no Senado, como também o ministro Padilha nessa negociação, o segredo agora seria o presidente Lula, o governo, focar mesmo na comunicação do governo. É necessário que se utilize das redes sociais, porque sabemos, na última semana, teve uma pesquisa que comprovou que realmente é a oposição que lidera nas redes sociais, que consegue construir uma narrativa, e a gente sabe que a política ela é feita de narrativas, e por isso que eles conseguem alcançar esse maior público, porque para aprovar essa agenda, o governo precisa comunicar para a sociedade, que a sociedade compreenda o que está ocorrendo, e até mesmo, né, para cobrar dos seus parlamentares esse apoio, essa votação. Então, o segredo seria, sim, focar na comunicação nas redes do governo, para que deixe claro do que eles estão tratando, qual é o projeto, qual é a agenda desse governo, e focar com que não somente o ministro Padilha faça essa articulação no Congresso, como focar numa negociação contínua no todo o Congresso, partindo de todos os seus líderes, tanto como no Congresso Nacional, na Câmara e também no Senado. Eu acredito que, trazendo esses dois pontos, se articulando muito bem, trabalhando com a comunicação do governo e com a articulação contínua no Congresso, o presidente Lula consegue ter uma evolução perante esse Congresso tão plural, né, que ele se encontra nesse terceiro governo. Perfeito, Andréia. Pessoal que está assistindo aqui, acompanhando a gente no Meio Dia em Brasília, que as notícias não param de chegar, e todo momento a notícia é nova, a informação nova aqui para vocês. E nesse momento acabamos de receber a informação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora há pouco que indicará o nome do Gabriel Galípolo para ser o seu secretário executivo na pasta. Logo mais eu vou detalhar esse assunto para vocês, trazendo aí novas informações. A gente segue aqui com o debate. Logo após o debate eu trago esse dado completo, essa informação completa para vocês. Fábio, mais uma informação que eu queria obter de você. Eu perguntei agora há pouco para a Andréia sobre essa relação de Lula, Padilha e o Congresso, né? Mas você avalia que o Lula vai entrar nessa jogada e deixar o Padilha de escanteio? Ele vai se juntar ao Padilha ou ele tem um plano B para essa articulação dentro da Câmara dos Deputados? Bom, o que eu entendo é que, como o André colocou, Lula encontra hoje um cenário muito diferente dos seus primeiros 2 mandatos. E isso faz com que ele hoje não tenha a disponibilidade que ele teve durante os seus 8 anos da outra vez para comandar essa articulação. O Lula fazia reuniões, né, do Conselho Político, no Palácio do Planalto, toda semana, ou praticamente toda semana. Hoje ele não tem essa disponibilidade, porque os desafios que ele encontra são muito maiores. Ele encontra hoje um cenário econômico internacional diferente, desafios institucionais dentro do país e, acima de tudo, como muito bem colocou a Andréia, digamos, um atraso ou uma assincronia na comunicação. E isso é um problema que a esquerda como um todo, mas o PT em particular, tem enfrentado muito, né? A nossa direita, quando ela encontrou força e raízes mais fortes na história recente do país, ela já nasceu num formato mais digital. A esquerda ainda, né, com as suas origens sindicais lá dos anos 80, ela está muito apegada a um modelo de comunicação muito tradicional, muito convencional, que já não fala mais, não dialoga mais com a sociedade no tempo e na velocidade que é necessária. Então, o Lula tem um desafio muito grande. Eu não vejo o Lula encontrando tempo na sua agenda, inclusive internacional, né, que a gente está
tem acompanhado essa movimentação muito forte do Lula na sua agenda internacional, a gente não vai encontrar o Lula disponível para comandar essa relação com o Congresso. Ou seja, ou Padilha começa a acertar mais esses pontos com Lira, com Pacheco, com os líderes nas duas casas, ou o Lula vai ter que encontrar realmente um outro caminho para comandar a sua articulação. Fábio, agora, se você tiver informações, a gente está aqui lidando com especialistas do Congresso, né? São duas pessoas com grande know-how aqui e que têm informações de bastidores. No caso de um segundo nome, no lugar do nome do Padilha, quem seria? Olha, naturalmente tem se colocado o nome do próprio líder do governo na Câmara, que é o José Guimarães, político experiente, já foi líder antes, né? Foi líder do governo também em outros períodos. Talvez ele esteja pessoalmente buscando aí, digamos, um passo a mais na sua carreira, né? Em subir para uma cadeira ministerial. Leva uma grande vantagem, que é a sua proximidade com o presidente Lira, né? O presidente Lira tem ali no Guimarães, embora, claro, os dois muito independentes em relação às suas posições pessoais, suas convicções, mas eles têm ali uma afinidade já de uma parceria de convivência há bastante tempo. Lira, antes de ser presidente, também foi líder de partidos da base, foi líder de partidos independentes, né? Seu partido foi independente, foi da base. Então, já tem ali, digamos, uma história, né? uma caminhada mais longa que talvez possa ser, do ponto de vista do Guimarães, um ativo para uma eventual propositura do seu nome, em substituição ao ministro Padilha no futuro. Andréia, eu estive conversando mais cedo contigo, falando sobre esse assunto também, e eu sei que você estudou e é especialista em impeachment, né? E em uma situação, assim, super hipotética, obviamente, já que não há nenhum levantamento, não tem nada que fomente esse pedido de impeachment ao presidente Lula, mas uma situação como essa, com a Câmara dos Deputados, da forma que se encontra, uma Câmara quase que ali, a maioria de direita, como é que ficaria a situação do presidente Lula? Bom, Kis, até o momento, aí, em 5 meses de governo, o presidente Lula já conta com 3 pedidos de impeachment que foram apresentados, e todos pelos parlamentares do PL, que esse é o papel da oposição mesmo, né, de apresentar. Então, não é uma novidade que apenas parlamentares do PL até então apresentaram. Posso até citar para vocês quem são eles. Os 3 pedidos, o primeiro foi pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o segundo, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e também o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que também é do PL de São Paulo. Para ocorrer um impeachment, que há anos eu estudo esse instrumento político, tanto aqui no Brasil como na América Latina, é necessário que tenha um conjunto de fatores que leve a um processo de impeachment, que seria uma crise econômica, também escândalo de corrupção, mobilização e perda de base parlamentar no Congresso. Nesse momento, nós conseguimos visualizar que, de fato, o presidente Lula não tem essa base e a maioria, né, ainda se coloca como oposição, principalmente esses partidos como o PL. Então, de fato, é necessário que sempre, né, qualquer governante tem que ter esse cuidado quando se prevê um instrumento de impeachment na Constituição, é manter essa base. No governo 1 e 2, o presidente Lula conseguiu muito bem, de uma forma muito hábil, construir, que não basta, né, que construir uma base. Além de construir essa base parlamentar, é necessário que se mantenha para não correr esse risco. Então, nesse momento, eu posso dizer que o cenário, sim, é delicado. O presidente Lula tem que tomar um cuidado, sim, e conseguir construir, de fato, essa base. Claro que, nesse momento, nós não visualizamos os outros fatores que são necessários, somente com o fator é impossível, e, de fato, também o parlamento que representa, né, a sociedade, o cidadão precisa ter também esse termômetro da rua. Então, eu reforço o que eu falei lá no início.
É necessário comunicar para a sociedade e é necessário construir e manter essa base parlamentar para que futuramente não se ocorra esse risco de um processo de impeachment. E um segredo crucial também, Kis, é conseguir ter uma proximidade com o presidente da Câmara. Como vocês sabem, quem tem o poder nesse momento ou de engavetar ou até então dar sequência num processo de impeachment é o presidente da Câmara. Eu acho que vocês devem ter acompanhado que eles estão aí discutindo uma nova lei do processo de impeachment no Brasil, porque é algo ainda muito ambíguo, né? Tem muitas brechas para que possam utilizar esse instrumento, estão discutindo, mas até então também tirar um pouco desse poder do presidente da Câmara, que pelo menos tem um prazo de que ele possa, né, colocar um posicionamento, sim ou não, ou arquivar esse processo. Então, tem uma grande discussão sobre, mas voltando na tua pergunta, é necessário ter cuidado, sim, tá? Que nesse momento o presidente Lula não tem uma base e para se proteger de um processo de impeachment é necessário, sim, ter uma base forte e se manter durante os 4 anos. Então, é comunicar com a sociedade e, ao mesmo tempo, construir esse escudo legislativo, que na área da ciência política nós utilizamos esse termo. Então, manter esse escudo para se proteger de qualquer andamento de processo de impeachment. Excelente, Andréia. Fábio, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, nossa entrevista aqui em dupla, excelente a pontuação da Andréia Maidana, que falou sobre esse escudo legislativo que o presidente Lula precisa ter, até numa possibilidade de impeachment mesmo, já que tudo é possível nesse meio, né, Fábio? A gente tem acompanhado aqui, as coisas mudam a cada 15 minutos. Mas, Fábio, quais são os possíveis outros prejuízos que o Lula pode ter em decorrência dessa falta de articulação? Bom, aqui, de tédio a gente não morre nunca, né? Jamais morreremos de tédio na análise política no Brasil. Então, enfim, no atual momento, né, ao meio-dia e 45 do dia 8 de maio, o que a gente pode falar é muito específico, mas eu diria o seguinte: sem um escudo legislativo, sem uma base consolidada, o Lula também perde muitas oportunidades de agenda, né, de imprimir. Bom, ele que se elegeu colocando muito claramente que o programa dele era a antítese do programa do presidente Bolsonaro, ele precisa imprimir essa agenda, ou então, digamos, o seu resultado eleitoral, a escolha que a sociedade fez, ainda que por uma margem muito pequena, não vai estar se refletindo nas suas entregas. Então, é difícil avançar agendas, é difícil ter um programa concreto e fazer mudanças no sentido em que ele se propõe a fazer, sem um apoio parlamentar. Isso ficou muito claro com justamente o decreto que foi votado na semana passada. Né? Quando você tem um decreto com a sua validade, sua eficácia sustada pelo Congresso, é uma derrota significativa para o governo e demonstra que a agenda proposta pelo governo está sendo questionada pelo Congresso. Sem isso, vai ser muito difícil o partido e a coalizão em torno do presidente Lula evoluírem, por exemplo, em número de prefeituras no próximo ano, para construir uma base para 2026. Perfeito, Fábio. Obrigada, Fábio. Sempre com pontuações aqui muito boas, técnicas, sobre esse universo político. Concordo com você, de tédio, a gente não vai morrer. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai se dar muito bem aqui na vida. Aqui no meio político, para quem acompanha o Meio Dia em Brasília, é assim. Ora, está tudo certo, tudo definido. Está tudo encaminhado para um rumo. De repente, do nada, as coisas voltam para o outro lado e a gente não sabe nem para onde a gente se perdeu, né? Se você passa um dia sem ler o noticiário, você se perde totalmente das notícias. A gente sabe que aqui é muito dinâmico, o meio político é incrível. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Andréia, da Meta Política, que veio aqui com a gente hoje no Meio Dia em Brasília, trazer luz sobre esse tema e também pontuar aí essa vertente da fragilidade que o presidente Lula se encontra, especialmente numa possibilidade de um pedido de impeachment, e que pode vir a acontecer, já que há 3 pedidos que foram protocolados por parlamentares distintos. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Obrigada, Kis, obrigada pela oportunidade, um abraço. Obrigado, Kis, obrigado, Andréia, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.